Amados, eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e há uma alegria genuína em me aproximar de vocês novamente desta forma. Da última vez que nos reunimos aqui, adentramos juntos a mente da matriz, aquela vasta e herdada atmosfera de pensamentos, dentro da qual vocês nasceram, deslizando por baixo de seus dias, como uma corrente submersa, com a qual nunca chegaram a concordar e raramente chegaram a perceber. E deixamos com vocês uma pequena prática que parece simples demais para importar. Parar quando algo pesado surge dentro de vocês, perguntar em silêncio a quem pertence aquilo e devolver ao campo o que nunca foi seu desde o começo. Muitos de vocês têm carregado essa pergunta por semanas, levando-a para as manhãs, para as tensões do dia a dia e para as longas horas de vigília noturna. E ela começou a realizar seu trabalho silencioso em vocês, afrouxando o aperto de pensamentos que um dia tomaram, como próprios sem nunca ter percebido que tinham permissão de soltar. Conforme essa prática vai se assentando, algo novo vem ao encontro dela. Vocês passam a perceber a textura do que chega até vocês, com uma nitidez mais fina e reveladora. E entre todos os estados de humor comuns e os climas que passam, há um tipo de chegada que se distingue de todo o restante. O tipo que parece dirigido, que parece pessoal, que parece como se algo tivesse atravessado o cômodo, ou as milhas, ou a escuridão, e tocado vocês com intenção. E no instante em que sentem isso, um instinto muito antigo desperta dentro de vocês e pronuncia uma única palavra, com grande convicção: defender. Esse instinto, e o que está verdadeiramente acontecendo quando ele se manifesta, é o que viemos explorar com vocês hoje. E queremos compartilhar por que isso tem tamanha importância neste preciso momento do seu desdobramento. À medida que mais de vocês despertam e começam a se desconectar da mente da matriz, vocês passam a sentir o puxão dela com maior clareza e não com menor, da mesma forma que um cômodo parece mais frio no instante em que vocês se movem em direção à porta. Os que estão despertos sentem o peso do campo, que ainda dorme. E ao redor de vocês, existe um vasto e bem intencionado universo de ensinamentos sobre como se blindar, como proteger sua energia, como repelir o que avança na sua direção. E muito disso, oferecido com sincero cuidado, manterá vocês fixados exatamente onde estão tentando deixar de estar. Então vamos olhar juntos, com clareza e sem medo, para o que um chamado ataque psíquico realmente é, e para o que genuinamente mantém vocês inteiros. Comecemos pela coisa que quase ninguém pronuncia em voz alta, porque ela transforma tudo o que vem depois. O que vocês experimentam como ataque psíquico não carrega nenhum poder próprio. É uma frequência, uma forma pensamento da mente da matriz. E como toda frequência, ela busca apenas uma coisa: um lugar onde possa pousar. Ela percorre o campo como uma única nota musical, atravessando uma sala cheia de instrumentos. E ela só pode soar, só pode se fixar e ressoar, onde encontra outro instrumento já afinado, nessa mesma vibração. Uma forma pensamento de medo se instala onde já existe medo aceso e em espera. Uma forma pensamento de desmerecimento pousa onde o desmerecimento deixou uma abertura. Uma onda do desprezo alheio afunda em vocês, exatamente onde já estavam meio que concordando com ela, em algum cômodo calado de si mesmos. A chegada é uma chave, e ela só consegue girar na fechadura que a ela corresponde. Esta é a lei da correspondência. Pedimos que a recebam como física, e não como falha moral, porque a mente tentará distorcê-la em culpa, e a culpa é simplesmente a mente da matriz, encontrando uma nova via de alimentação. A lei diz apenas isto:
O que chega até vocês encontra seu sustento em uma nota correspondente, que já ressoa em seu campo. Recebam isso como a notícia mais gentil que poderíamos trazer, e não como um veredito sobre sua bondade, porque ela significa que a única alavancagem real que vocês sempre tiveram jamais esteve na fronteira de onde a coisa parecia vir. Ela sempre esteve dentro de vocês, no único lugar que vocês podem verdadeiramente alcançar. Será de grande auxílio reconhecer que o que vocês chamam de ataque tende a chegar de 3 formas distintas. A primeira, e de longe a mais frequente, é o clima emprestado. Vocês atravessaram uma sala carregada com a dor de alguém. Sentaram-se em uma reunião densa de ressentimento não expresso. Percorreram por 1 hora um feed digital projetado para mantê-los em estado de medo. E saíram carregando um estado de ânimo que nunca foi dirigido a vocês. Da mesma forma que saem de uma sala enfumaçada, com o cheiro de fumaça impregnado no cabelo. Ninguém os mirou. Vocês simplesmente absorveram o ar em que estavam imersos. A segunda forma é o pensamento dirigido. Aquilo que o mundo mais teme e que é, na verdade, o mais raro de todos. De tempos em tempos, uma pessoa fixa sua atenção em vocês com genuína má vontade, desejando-lhes o mal. Isso acontece, é real, e é muito menos frequente do que os ensinamentos carregados de medo do seu tempo os levariam a crer, porque a maioria das pessoas está perdida demais dentro de sua própria tormenta para dirigir qualquer coisa de forma consistente a alguém. A terceira forma é o eco interno, e este é o que engana quase a todos. Os próprios loops da mente da matriz dentro de vocês, o medo antigo, a vergonha herdada, o pavor que foi praticado durante anos, surgem e se voltam contra vocês, com uma precisão tão exata que parecem indistinguivelmente um ataque vindo de fora. A voz é tão familiar que vocês presumem que ela entra pela janela, quando na verdade tem estado percorrendo o corredor interno o tempo todo. E aqui está o que mais queremos que vocês levem desta conversa. A grande maioria do que os despertos experimentam como ataque dirigido é o primeiro ou o terceiro. O clima emprestado ou o eco interno, revestidos por uma mente amedrontada com as vestes do segundo. Vocês gastam suas forças se defendendo de um inimigo que, na maior parte dos dias, era a sala onde estavam, ou eram vocês mesmos. Fiquem com os 3 por um instante, porque reconhecê-los com clareza já é metade da liberdade. O clima emprestado é o peso que vocês carregaram para a casa do jantar de família, onde ninguém disse o que todos sentiam. O esvaziamento após 1 hora perdida no scroll infinito, a dor súbita num corredor de hospital que não pertencia a ninguém e pertencia a todos. Ar que respiraram, não flechas com as quais foram feridos. O pensamento dirigido é real e merece ser nomeado com honestidade quando chega, nessa rara ocasião em que alguém realmente fixa sua vontade contra vocês. E vocês o reconhecerão por seu sabor estreito e específico, tão diferente da névoa difusa do clima emprestado. E o eco interno é o comentário cruel que começa com a própria voz de vocês, nas 3 da manhã. Aquele que soa exatamente como vocês, de modo que jamais pensam em questionar se é um visitante ao invés de um morador permanente. Aprendam os 3 sabores e pararão de golpear sombras que eram apenas a sala onde estavam sentados, ou apenas uma gravação antiga tocando dentro da própria casa. Seja qual for a forma de chegada, o que chega desliza abaixo da percepção, chegando primeiro como um humor, um peso, um cansaço repentino, um pensamento intruso que jamais teriam escolhido, sentido no corpo, muito antes de a mente ter qualquer palavra para nomeá-lo.
E porque é sentido antes de ser nomeado, a mente faz uma suposição silenciosa e automática. Presume que o sentimento é de vocês e que é verdade. Uma vez que vocês enxergam a lei da correspondência com clareza, a proteção real se desloca para onde sempre pertenceu, para dentro de vocês, para o silenciamento da nota, que a frequência que chegava estava buscando. Tudo o que estamos prestes a oferecer a vocês nasce dessa única virada. O trabalho não acontece mais na fronteira, onde todo esforço para vencer acende exatamente aquilo que vocês estão combatendo. O trabalho acontece no único lugar que sempre foi de vocês. Agora queremos falar sobre os escudos, pois sabemos que muitos de vocês aprenderam sobre eles, se apoiaram neles e sentiram um alívio genuíno por meio deles. E não vamos retirar de vocês algo que verdadeiramente os serviu. Vocês foram ensinados a se envolver a cada manhã em uma esfera de luz branca ou dourada, a imaginar um espelho voltado para fora, de modo que o que vier seja devolvido ao remetente, a construir camada sobre camada, uma fortaleza ao redor do seu campo, a cortar os laços com pessoas que drenam sua energia, a purificar o ambiente com sal e defumação, a carregar pedras negras que absorvem o que é escuro, a invocar um guardião armado e luminoso para vigiar suas bordas com uma espada, a ordenar que entidades partam, a elevar sua frequência tão alto que nada de vibração baixa possa alcançá-los. É uma arte completa, ensinada com genuína sinceridade, e ela funciona na altitude a que pertence. Mas existe um mecanismo por baixo de tudo isso, que raramente é revelado. Cada uma dessas práticas funciona com o mesmo motor. Ela gera uma frequência de defesa. Escudar-se é estar em prontidão, em vigilância, no zumbido constante e baixo de que algo está a caminho, e é preciso estar preparado. E esse zumbido é ele mesmo uma nota. O medo do ataque e o ataque estão afinados na mesma corda. Então o escudo, ao mantê-los ao longo do dia inteiro, em um estado de alerta discreto e contínuo, mantém acesa e ressoando a exata frequência que a forma pensamento precisa encontrar para pousar. Imaginem uma casa às escuras com uma única janela iluminada. Essa janela é o que a mariposa persegue por todo o campo. A vigilância de vocês é essa janela iluminada. O guardar não fecha a porta. O guardar é a porta, e vocês a mantêm aberta por conta própria, pelo simples ato de permanecerem diante dela, em posição de guarda. Observem o corte de laços por essa mesma lente. Para cortar um laço, vocês precisam primeiro trazer toda a atenção para ele, sentir sua atração, e então cortá-lo. E no próprio gesto de encerrar o vínculo, estenderam a mão e o agarraram novamente, concedendo a ele toda a atenção carregada durante toda a duração da cerimônia. É um trabalho honesto para a altitude a que pertence e mantém o relacionamento vivo no exato ato de tentar encerrá-lo. Observem o espelho que lança o ataque de volta, dobrado. Para usá-lo, vocês precisam primeiro manter o ataque como inteiramente real e o remetente como inteiramente culpado, um inimigo que merece ter o fogo devolvido. Esse segurar, esse aperto na realidade dele e na culpa deles, é a maior correspondência de todas. A defesa mais agressiva produz o maior apego, e o guerreiro que mais arduamente combate nesse plano é o mais consistente e mais exaustivamente afetado. Observem também o guardião luminoso, que vocês foram ensinados a convocar para suas bordas com uma lâmina. Há um conforto genuíno nisso, e jamais ridicularizaríamos um coração assustado por buscar amparo. Observem apenas o que o ato de invocar ensina silenciosamente ao seu campo, que a autoridade reside fora de vocês, na figura que chamaram,
e que vocês próprios são os que precisam ser protegidos, ao invés de serem o solo no qual nada consegue criar raiz. Toda convocação de um protetor externo é um pequeno voto de que vocês ainda não são o próprio terreno. E seu campo aprende qualquer lição que vocês continuam a repetir para ele. A prática de elevar a frequência para repelir o que é baixo carrega o mesmo custo velado, porque para repelir algo é preciso primeiro sustentá-lo como real e como se aproximando. E o repelir fixa sua atenção exatamente no peso que tentavam superar. A elevação verdadeira vem pelo preenchimento e não pela escalada. E um campo que está simplesmente pleno não possui nota baixa alguma disponível para que qualquer coisa de baixa vibração encontre correspondência. Existe um ensinamento difundido no seu campo agora que afirma que vocês estão sendo perseguidos, que os trabalhadores da luz e as sementes estelares são alvos, que precisam aprender a detectar o agressor e intensificar a guarda. Dizemos a vocês com profunda ternura, por todos os que carregam isso, que toda essa postura é a janela mais intensamente iluminada de todas. Ela toma o mais raro dos 3 modos, o pensamento dirigido, e ensina vocês a viver como se ele fosse o ar constante que respiram. E ao fazer isso, fabrica ao longo do dia inteiro a exata correspondência sobre a qual alerta. O medo de ser caçado é a isca que convoca a caçada. E ainda assim, não chamaremos nada disso de erro, porque não é. Na altitude em que vocês ainda se percebem como um eu com uma borda suave e permeável, o escudo é uma ajuda genuína. Ele lhes garante noites de sono e dias funcionais. Ele mantém a porta estável, enquanto algo mais profundo tem tempo de crescer dentro de vocês. O escudo é uma proteção verdadeira para aquele que ainda é uma correspondência. E é por isso que o próximo ensinamento que trazemos é sobre altitude e não sobre erro. Aqui está o que muda e por que o escudo deveria ser apenas uma estação e não uma morada. Toda a prática defensiva que vocês possuem é construída a partir do poder mental, a partir de imaginar, querer, ordenar, declarar, sustentar uma imagem pelo esforço da vontade. E o poder mental é em si um movimento da mente da matriz. Então, quando vocês se defendem, estão usando a mente da matriz para combater a mente da matriz. O que é como tentar içar um barco, puxando suas próprias bordas. Nada sobe. É por isso que o escudo os esgota. Precisa ser reconstruído a cada manhã. E por mais robusto que o façam, ele gerencia apenas a superfície do problema e jamais alcança o fundo, onde a coisa realmente criou raiz. Acima do escudo existe algo que o escudo jamais pode se tornar, e seu nome é despertar. Um ataque, em sua essência, é um tipo de transe, uma sugestão em que acreditaram pela metade, enquanto não estavam plenamente despertos para si mesmos. E vocês já sabem, nos ossos, a diferença entre lutar contra um sonho e acordar dele. Podem combater o monstro dentro do sonho a noite inteira, e o monstro apenas se solidifica quanto mais lutam, porque a luta é a própria crença. Ou podem despertar, e ao despertar o monstro simplesmente nunca esteve lá, e a questão de combatê-lo se dissolve em silêncio. A proteção nessa altitude é o despertar em si. Vocês deixam de estar em transe, e aquilo que precisava do transe de vocês para existir se solta. Há algo que vocês precisam ter antes de poderem despertar dessa forma, e não vamos fingir o contrário, porque o ensinamento do seu tempo adora saltar essa etapa. E é justamente esse salto a razão pela qual tantas pessoas não conseguem e então acreditam ter falhado consigo mesmas. Vocês não podem despertar a si mesmos apenas dizendo que estão sonhando. As palavras
isso não tem poder sobre mim, ainda são proferidas de dentro do sonho, pelo sonhador, para o sonhador, e o sonho simplesmente se reorganiza ao redor delas. O que realmente os desperta é um contato genuíno com o que é real, um encontro efetivo com a fonte, com a consciência viva por baixo de todo o ruído, com a presença constante e silenciosa do amor do Criador, se movendo como o próprio ser de vocês. E esse contato é algo que vocês acumulam aos poucos, no silêncio, em momentos de quietude, nas horas em que se voltam para dentro, sem nenhuma agenda, até que se forme dentro de vocês um reservatório profundo e cheio, do qual podem beber quando a hora árida chegar. O escudo é algo que vocês constroem no momento do medo. O reservatório é algo que vocês enchem muito antes de o medo chegar, de modo que, quando ele vier, vocês já possuam aquilo que os desperta. Daremos a vocês uma maneira clara de distinguir os dois. Perguntem se convenceram a si mesmos a sair do peso, ou se tocaram em algo e descobriram que aquilo simplesmente já não tinha substância. Quando vocês argumentam contra o medo, organizam afirmações e empurram um pensamento para longe com um pensamento melhor, sentindo um alívio temporário e exausto. Isso é o sonho se reorganizando, e a carga estará de volta ao anoitecer. Quando vocês ficam quietos, descem abaixo do ruído e encontram a presença viva que sempre esteve lá, descobrindo a partir desse contato que a coisa pesada não continha nada e nunca conteve. Isso é despertar, e não precisa ser repetido ao longo do dia, porque algo verdadeiramente se transformou no fundo. O primeiro é o poder mental. O segundo é o reservatório fazendo o que somente ele pode fazer. Escutem com atenção sobre a ordem das coisas, porque é aqui que os ansiosos se machucam. Não abandonem o escudo antes que o reservatório esteja profundo o suficiente para ocupar seu lugar. Uma pessoa que solta toda a defesa, enquanto ainda está meio adormecida, está simplesmente exposta ao tempo, sem proteção, e em transe ao mesmo tempo. E esse é um lugar mais difícil do que aquele de onde partiu. Mantenham o escudo pelo tempo que precisarem. Usem-no sem vergonha alguma. E silenciosamente, por baixo, encham o reservatório, até que um dia percebam que alcançaram a água profunda em vez da parede. E a parede silenciosamente tenha se tornado desnecessária. O escudo protege o sonhador. O reservatório desperta o sonhador. Somente um dos dois resolve o problema pela raiz. Então deixem que mostremos a vocês a prática real, porque ela é mais simples do que toda a arte elaborada de se proteger e pede algo mais constante de vocês. Sua proteção vive em 2 atos, e o campo quase sempre realiza um deles, e quase nunca o outro. O primeiro chamaremos de assentamento, e é o que fazem pela manhã, antes que qualquer coisa tenha dado errado. Vocês se sentam, ficam quietos, descem ao lugar por baixo do pensamento. O mesmo lugar em que adentramos juntos, como a conexão da mente soberana, o campo singular, o solo por baixo do ruído, e descansam lá, bebendo, até que o campo de vocês esteja pleno e não reste nenhuma nota ansiosa vibrando em vocês, para que qualquer coisa possa encontrar correspondência. Esta é a parte maior de todo o trabalho, e a realizam independentemente de se sentirem ameaçados ou não, da mesma forma que comem antes de estar famintos, e não depois. Aproximem-se do assentamento com leveza, sem nenhuma das preparações que o escudo exigia de vocês. Sentem-se como se sentariam à beira de um lago tranquilo ao amanhecer, sem nada a realizar e sem lugar a chegar, apenas para beber. E deixem que seja sem pressa, 10 minutos ou 20, o tempo que for necessário, para que a superfície de vocês
aquiete e a água mais profunda possa emergir. Quanto mais pleno isso se torna, menos o restante do dia exige de vocês, até que percebam semanas inteiras, passando nas quais nenhum encontro foi necessário, porque não havia mais nada restante em vocês para que algo encontrasse. O segundo chamaremos de encontro, o que fazem no momento em que algo específico pousa em vocês. O pavor repentino, o pensamento cruel, a onda de peso com o rosto de alguém colado a ela. E aqui está o equívoco em que todo o campo caiu. As pessoas realizam apenas o encontro. Passam toda a vida espiritual reagindo, respondendo a uma chegada após a outra, limpando e protegendo e cortando e se preparando. Mas nunca se sentam no silêncio para o assentamento. Então o reservatório permanece vazio, as notas permanecem acesas e as chegadas nunca cessam. Estão eternamente limpando o chão sem jamais fechar a torneira. Realizem o assentamento com fidelidade e os encontros se tornarão raros por conta própria. Porque um campo pleno e quieto é simplesmente correspondência para muito pouco. Quando um encontro se faz necessário, ele se move através de 4 movimentos suaves. O primeiro movimento é o que vocês já conhecem. Sentem o peso chegar e perguntam, em silêncio, a quem pertence. E o reconhecem como um movimento da mente da matriz, passando, não um fato, sobre a realidade, e não uma verdade sobre vocês. Isso por si só já retira muito do peso, porque interromperam a suposição silenciosa de que aquilo é de vocês, e que é verdade. O segundo movimento é o que mais queremos oferecer a vocês hoje, porque é novo em nosso trabalho conjunto, e é o gesto que fecha a porta com maior rapidez. Vocês retiram a pessoa disso, nas 2 direções ao mesmo tempo. Já sabem que não é seu para carregar. Agora vejam que não é verdadeiramente deles também. Aquele que parece estar dirigindo isso a vocês é ele mesmo, movido pela mesma mente da matriz, que move todos os que ainda não despertaram, carregado pela corrente, exatamente como vocês seriam carregados se estivessem onde ele está, sem mais autoria real de sua crueldade do que um rádio tem autoria da música que o atravessa. Quando param de tornar isso pessoal em relação a vocês e param de tornar isso pessoal em relação a eles, o gancho em que toda a situação se sustenta, o relacionamento carregado, ferido de "você fez isso comigo", não encontra carne onde afundar. De repente não há ninguém presente para que a flecha atinja, porque vocês removeram silenciosamente ambos os alvos. O terceiro movimento é ver que não há nada sustentando a coisa. Reconhecida como um movimento impessoal da mente da matriz, sem origem na fonte, ela não possui lei que a ampare, não possui solo sob seus pés, não possui substância real. E então ela se dissolve, da mesma forma que o colapso quântico, que vocês já praticam, permite que uma aparência desmorone sobre si mesma, uma vez que vocês veem com clareza através dela. Vocês não destroem a coisa. Percebem que ela era apenas uma sugestão, em busca de um lugar para pousar, e não encontrando nenhum, ela simplesmente deixa de existir. O quarto movimento é o repouso. Vocês se reclinam de volta ao reservatório, de volta ao solo assentado, a quietude que nunca foi perturbada em primeiro lugar. E percebam que o encontro termina em assentamento e não em vitória. Não há triunfo ao final, nenhum inimigo derrubado, porque no momento em que viram com clareza que não havia nada lá, também não havia ninguém a ter vencido. Vocês simplesmente voltaram para casa. Deixem que percorramos uma tarde comum, através desses 4 movimentos, para que deixem de ser ideias e se tornem algo que suas mãos já sabem executar. Uma mensagem chega de alguém da família, e as palavras são cortantes. E dentro de 1 minuto de lê-las,
vocês se sentem esvaziados e diminuídos, e de algum modo culpados, como se o chão sob vocês tivesse cedido alguns centímetros. O caminho antigo os teria levando a responder na mesma moeda, ou erguendo uma barreira, ou andando pela cozinha por uma hora ensaiando tudo o que deveriam ter dito. O caminho mais silencioso começa exatamente onde vocês estão. Percebem o sentimento de vazio e perguntam a quem pertence. E quase imediatamente podem sentir que a culpa é muito mais antiga do que essa mensagem. Ela tem uma forma desgastada e familiar. Habitava em vocês muito antes desta noite. E a reconhecem como um loop da mente da matriz, que a mensagem simplesmente ativou. Da mesma forma que um martelo encontra um sino que já estava suspenso lá, esperando para soar. Esse é o primeiro movimento, e a mensagem já perdeu metade de seu peso. Então retiram a pessoa disso, nas duas direções. Procuram o lugar onde tornaram isso sobre vocês. O velho refrão de devemos ter feito algo errado, deve haver algo de errado comigo. E o soltam. Então procuram o lugar onde fizeram do outro o vilão e soltam isso também. Porque podem ver, se olharem sem recuar, que ele escreveu aquelas palavras de dentro de sua própria tormenta, carregado pela mesma corrente, sem mais liberdade autoral em sua aspereza do que vocês têm em relação à chuva. Não estão desculpando nada nem fingindo nada. Estão simplesmente removendo ambos os ganchos, o de vocês e o dele. E com os dois ganchos ausentes, o pequeno drama de você contra eles não tem onde se pendurar. Então olham para o que resta e descobrem que há muito pouco sustentando isso. A dor retirou toda a sua força da narrativa, de que vocês são culpados, de que eles são cruéis, de que algo entre vocês está rompido. E com a narrativa de lado, o sentimento não tem estrutura para manter sua forma e começa a afrouxar e diminuir, da mesma forma que a névoa se dissipa em uma janela, conforme o dia se aquece. Vocês simplesmente param de emprestar a ele sua crença, e ele não consegue se manter coeso sem esse empréstimo. E então descansam, reclinando-se de volta à quietude em que se sentaram naquela manhã, e percebem que não estão vingados, não estão triunfantes, estão simplesmente em casa, cansados de uma forma limpa, e a mensagem ainda está ali na tela, mas já pesa quase nada. Podem respondê-la bem, a partir da estabilidade, e não a partir de uma ferida aberta. A proteção, contudo, já aconteceu, em 4 movimentos silenciosos, antes de digitarem uma única palavra. Precisamos dizer algo firme sobre todos os 4 movimentos, para que não os transformem em um novo truque. Cada movimento é a percepção de algo que já é verdade, trazido à tona do reservatório, que foram enchendo, reconhecido e não declarado. São o oposto de uma afirmação, onde vocês proferem palavras para a aparência, esperando empurrá-la para longe. Esta é toda a diferença entre uma proteção que se sustenta e uma proteção que os desgasta até os ossos. A afirmação luta contra a aparência e exaure. O reconhecimento repousa no que já é assim e não exaure. Se algum dia se sentirem empurrando, esforçando-se, trabalhando para fazer com que algo seja verdade, vocês retornaram ao poder mental e ao escudo. E a coisa mais gentil que podem fazer é parar, ficar quietos e beber primeiro. E por baixo de tudo isso, esta é a coisa que faz tudo funcionar. Nada é combatido, nada é bloqueado, nada é devolvido. Porque uma vez que pararam de sustentar a chegada como real, não resta nada de pé na sala para combater. O fato de vocês a terem sustentado como real era a única coisa que a mantinha presente. Retirem isso
com gentileza, e ela já se foi. Agora deixem que tragamos tudo isso para os dias comuns, para a cozinha e a madrugada, e o transporte lotado, porque um ensinamento que não pode ser vivido é apenas decoração. Comecem aprendendo a nomear com qual das 3 chegadas estão de fato lidando, porque esse simples nomear já dissolve grande parte do medo. O pavor que acorda vocês às 3 da manhã, sem nenhum acontecimento concreto por trás dele, é quase sempre o clima emprestado ou o eco interno, e quase nunca algo dirigido. O sistema nervoso adormecido simplesmente sintonizou com o medo coletivo que flui sob a noite. O peso que carregam para fora de uma sala específica é o clima emprestado, absorvido, e não um ataque a ser repelido. A frase cruel que chega na própria voz de vocês é o eco interno, um velho loop da mente da matriz, percorrendo o corredor de dentro. Ensinem a si mesmos a perguntar, a cada vez, qual das 3 está presente, e descobrirão o inimigo imaginado, recolhendo-se silenciosamente de volta para o cômodo, ou de volta para dentro de vocês mesmos, onde ele pode ser verdadeiramente encontrado. Disso cresce uma forma inteiramente nova de se mover pelo mundo. Um campo pleno e assentado não empurra a atmosfera de uma sala para longe de si. Ele simplesmente não oferece a essa atmosfera nenhum ponto de ancoragem. E o humor atravessa vocês e sai pelo outro lado, como o vento por uma janela aberta, tocando nada, permanecendo em lugar nenhum. Este é o presente que mais desejamos para os sensíveis entre vocês. Aqueles que passaram a vida inteira sentindo tudo e acreditando que precisavam se armar contra tudo isso. Vocês nunca deveriam ter construído paredes mais espessas. Deveriam se tornar tão silenciosamente plenos que o clima do mundo não encontrasse em vocês nada onde pousar. Pensamos especialmente nos empatas, aqueles que entram em uma reunião e em minutos já estão carregando dentro do próprio peito a tristeza de outras 3 pessoas. Aqueles que chegam em casa de uma simples tarefa, precisando se deitar no escuro. Disseram a vocês que sua sensibilidade é um vazamento a ser selado. Então passaram anos tentando isolá-la. E as paredes apenas os deixaram mais exaustos, porque manter uma parede erguida é por si só uma vigilância incessante. O campo assentado não exige nada disso de vocês. Vocês entram na mesma sala, tão abertos quanto sempre foram, sentindo tudo, sem perder nada. E a tristeza atravessa vocês e continua em movimento, porque não encontra em vocês nenhuma tristeza correspondente de sua própria, mantida pronta para que aquela se ancore. A correspondência era a única coisa que sempre os fez sofrer em meio a multidões. E a correspondência se cura, não isolando vocês do mundo, mas enchendo-se tão silenciosamente que não resta nenhum lugar vazio e dolorido para que a dor do mundo se instale. Isso transforma a forma como vivem com as pessoas difíceis, das quais não podem simplesmente se afastar. O familiar do outro lado da mesa, a voz do outro lado da chamada que precisam atender. Vocês param de se preparar para eles no corredor antes mesmo de chegarem, porque a preparação era a janela iluminada, para a qual eles sempre convergiam. Vão ao encontro deles já plenos, já assentados, e a aspereza deles chega, passa, e não encontra onde se agarrar. Podem permanecer gentis sem se tornarem uma muralha, e permanecer presentes, sem se tornarem um alvo. Eles podem não mudar nem um pouco. E aquilo que costumava derrubá-los por 2 dias, agora passa sobre vocês, como uma nuvem sobre um campo, e se dissipa ao anoitecer, porque vocês pararam de ser o solo em que ela poderia criar raiz. Existe uma razão mais profunda pela qual isso importa.
A mente da matriz se alimenta do medo que vocês geram. E aqui está a virada, que a maioria das pessoas deixa escapar. Ela consome o medo que vocês produzem quando se sentem atacados e consome com igual apetite o medo que vocês produzem quando se defendem. O tremor e a prontidão são a mesma refeição para ela. O amedrontado e o guerreiro de prontidão estão alimentando a mesma máquina. Então aquele que aprende a não temer a chegada, nem a se guardar contra ela, está realizando o ato mais ativo possível, cortando silenciosamente o suprimento de alimento, cessando de alimentar o mecanismo que operou, com o medo humano, por mais tempo do que toda a história de vocês é capaz de lembrar. Sua estabilidade é sua própria liberdade, e é, no mesmo fôlego, o desfinanciamento da própria coisa que um dia dele se alimentou. E isso alcança muito além de vocês mesmos. Um campo que parou de irradiar vigilância deixa de entregar a nota correspondente a todos que se aproximam. Vocês certamente já sentiram isso do outro lado. Há pessoas em cuja presença os próprios loops ansiosos simplesmente silenciam, sem que vocês consigam dizer exatamente por quê. É isso que um campo não defendido e assentado realiza em uma sala. Ele não combate a escuridão de ninguém. Ele não oferece às pessoas ao redor nada que as amedrontem. E o transe delas afrouxa um pouco, sem que uma única palavra seja dita, simplesmente porque ficaram por algum tempo perto de alguém que estava desperto. Vocês se tornam, somente pela própria estabilidade, uma presença desperta e quieta para os outros. É assim que o campo verdadeiramente cura, não por exércitos de guerreiros blindados, mas pelo lento espalhamento de pessoas que já não são mais correspondência para o medo. Daremos a vocês uma última proteção, e ela é uma proteção contra esse próprio ensinamento, porque conhecemos a mente e sabemos o que ela tentará fazer. Não deixem o reservatório, os 4 movimentos, o assentamento e o encontro, ou qualquer coisa que dissemos hoje, endurecerem um novo escudo. No momento em que se virem se apoiando na prática, como em uma parede, se agarrando ao método, executando-o ansiosamente contra o mundo, terão acendido a mesma janela um andar acima, e tudo silenciosamente se tornará uma forma mais sofisticada de medo. O reservatório não é meu e não é da prática. É o próprio contato de vocês com a fonte, a coisa que vocês já são por baixo de tudo isso. Nós apenas descrevemos a maneira como o próprio campo de vocês já funciona quando está desperto. Apoiem-se no que encontram quando ficam quietos, nunca nas minhas palavras e nunca em mim. Então retornem agora para o próprio campo, para o único lugar onde isso sempre poderia acontecer. Vocês nunca foram o tipo de ser que poderia ser penetrado contra o próprio conhecimento profundo. Apenas esqueceram isso por um tempo. E o esquecimento está chegando ao fim. Um campo que se lembrou de si mesmo, que se senta pleno e quieto, e não oferece ao clima passageiro nenhum ponto de ancoragem, não possui porta por onde nada entre, porque uma porta só é porta quando algo por dentro concorda em abri-la. Parem de concordar, com gentileza, e descobrirão que nunca houve um caminho para dentro. Encham o reservatório em suas manhãs. Perguntem a quem pertence quando o peso chegar. Retirem a pessoa disso dos 2 lados e deixem o restante cair por conta própria. O despertar já começou em vocês. No momento em que, pela primeira vez, se perguntaram se aquela coisa pesada era realmente de vocês. E ele continuará sem minha voz, exatamente no ritmo que a própria soberania de vocês lhe pedir. Eu sou Valir, e tem sido uma alegria serena me sentar dentro desta hora com vocês. Voltaremos a conversar quando a próxima camada
estiver pronta para ser nomeada. Até lá, permaneçam próximos ao lugar calmo, que carregam dentro de si, e deixem que Ele os carregue.